Eu vou contar essa história uma única e exclusiva vez. Não importa quem acredita ou não, o jogo não vai parar por causa disso. Na verdade, ao mesmo tempo que é mais simples do que muitos pensam, também é mais complicado. Confesso que tem me incomodado ver aqui todas as postagens sobre o assunto. Sei que devemos ter pelo menos 10 jogadores reais aqui no meio, e o jogo, se espalhar, pode tornar as coisas mais divertidas. Contarei aqui o que aconteceu comigo. Há cerca de 3 anos, nos fóruns, eu costumava usar fakes. Conheci certo perfil interpretativo de uma garota. Trocamos algumas mensagens e o MSN. Tirando eu lembro que ela só tinha adicionado o namorado. O namorado usava foto de uma pessoa com cabeça de coelho no perfil. Ela não. Me recordo apenas com certeza que ela usava a foto típica do MSN. A garota era realmente estranha. Não falávamos muito de interpretação fake e ela parecia obcecada pelo namorado. Nosso contato não perdurou um mês até que ela simplesmente sumiu. Mas não esqueci. Não tinha me apaixonado nem nada, mas aquela foto e aquele jeito único foram bastante para cravarem uma imagem nítida na minha memória. 2 anos se passaram e o movimento do fórum já não era como antes. O aparecimento de novas redes sociais fizeram com que boa parte dos usuários migrassem e deixassem de usar o bom e velho Orkut. Eu nunca tive muitos amigos, então preferi optar a continuar no Orkut, aonde podia ter uma interpretação casual. Até que um dia, um perfil me adicionou. Era outra garota. Dessa vez, era com uma foto de cavalo. Achei engraçado, e na hora me veio à mente a imagem da outra garota, aquela coelha mais antiga. Adicionei e comecei a trocar mensagens. Essa nova garota era realmente muito agradável de conversar. Confesso, na época, aos 18 anos, acabei me interessando pelo jeito da garota. Ela conhecia diversos assuntos e partilhava de vários interesses iguais ao meu. E como não tinha muitos amigos e minha vida social se resumia ao computador, aos poucos fomos criando fortes laços, quando ela começou a perguntar coisas estranhas. Ela me perguntou se eu já havia conhecido um coelho ou um cavalo. Eu brinquei falando que já havia estado perto desses animais certa vez. Ela respondeu fria, fora do usual, e disse que não estava brincando, que pelo que ela viu, eu já tinha conversado com uma coelho. Como ela sabia? Será que ela estava fazendo referência à antiga garota que eu conheci? Bom, isso não importava muito, mas respondi com sinceridade. Ela me questionou a relação, e eu expliquei com sinceridade tudo o que aconteceu. Era realmente estranho, e um misto de curiosidade me fez entrar naquilo. Passou-se uma semana e ela propôs um encontro. Caralho! Interessante do jeito que ela é, podemos ter uma boa experiência, eu pensei. Ela morava a cerca de 3 cidades vizinhas e combinamos de nos encontrar em São Paulo. Prefiro não citar onde é a minha cidade para não complicar as coisas para o meu lado. Ela era linda e, por sorte, não era um gordo tetudo. Já havíamos trocado algumas fotos antes e era a mesma pessoa. Conversamos, fomos a um barzinho relaxar um pouco. Era quase 8 da noite. Eu sabia que ia rolar algo. E nos pegamos um pouco. Nada fora do normal. Foi então que ela disse que tinha um lugar para me levar. Pensei, no fogo do momento, que deveria ser algum lugar especial para a gente foder. Acompanhei-a, sendo que era quase 10 da noite, por algumas ruas que eu não conhecia bem até chegar em uma casa no meio de uma rua pouco movimentada. Não vou passar um endereço por motivos óbvios. Entrando lá, havia cerca de 15 pessoas. Todas elas portando máscaras de cavalo. Na verdade, foi o que eu consegui contar pelos cantos da casa. Todas me cumprimentaram. Passei pela sala, cozinha, um corredor e fomos a uma área externa ao fundo da casa. Ela pegou uma máscara e colocou em si própria. Começou a contar de um jogo. Um jogo que começou muito antes da internet se tornar popular,
mas que tornou-se bem mais acessível depois do aparecimento dessa. Ela disse que era algo que iniciou-se na França em torno do século XVI. Algo antigo mesmo. Disse que aos poucos formou-se sociedades pelo mundo todo e duas grandes famílias: os cavalos e os coelhos. Ela me contou certas particularidades entre as famílias. Os coelhos afirmam-se e têm mais atitudes lunáticas. Gostam de um jogo agressivo e psicótico. Disse que a maioria deles jogam em duplas ou sozinhos, e sua fonte de informação é imensa. Me disse que os cavalos têm uma postura mais passiva. São os coordenadores e mexem mais com a manipulação social. Isso estava na mídia, em todo lugar. Ela citou um exemplo: a Playboy. O sexo é uma ferramenta agressiva que, sem muitas dificuldades, podem alienar parte da população. Os cavalos, bom, nos dias de hoje, não poderia fazer alusão a um desenho que está muito famoso, de uma forma bem mais calma, não? Ela disse que quem trabalha com a mídia são os grandes, a grande maioria concentrada em países externos. Ao redor do mundo, temos os demais jogadores, que não possuem muitas diferenças entre si. Ela disse que o real objetivo do jogo é algo muito maior, e a principal busca é o controle. Certas coisas não devem ser comentadas em prol do meu grupo, pois ela me propôs. Quer entrar para os cavalos? E fascinado, não rejeitei. Apesar dessa parte técnica, acontecem muitas coisas. Encontros, festas e relacionamentos. No geral, tem alguns que só querem saber de zoar. Mas para mim, a real diversão é jogando. Vocês não têm ideia de como é um jogo. Como é a troca de pontos. Como é poder confiar em um membro da família. Por fim, posso contar a atual relação entre cavalos e coelhos. A princípio, bem no começo do jogo, não nos dávamos bem. Mas com a globalização e o fluxo de informações, uma parceria é feita. Venda, troca e fluxo de informações são constantes. Alguns membros têm uma ideia errônea do jogo e acabam fazendo merda sem tamanho. No geral, os coelhos. Há pequenas famílias que tentam se criar, mas creio que nenhuma realmente forte no Brasil. As realmente importantes e que vão liderar tudo daqui a um tempo serão os coelhos ou os cavalos. Bom, isso é tudo que eu posso contar. Na verdade, nem poderia ter contado isso, mas as coisas andam paradas. Eu diria para terem cuidado. Não tem uma informação que não conseguimos. Não tem um jogo que não possa ser resolvido. E eu, como membro dos cavalos, digo uma última coisa. Quando os coelhinhos vão parar de se esconder na toca? Bom, essa história foi retirada na Deep Web e talvez possamos correr risco por conta dela. Aconselho para quem tenha gostado da história que compartilhe em algum lugar, caso o vídeo saia do ar. Aparentemente, existe um jogo secreto que acontece no submundo. Esse jogo nunca vem à tona e nunca é divulgado. Você não verá pessoas afirmando participar do jogo, nem nunca verá o jogo ser abordado em meio de comunicações. Porque não é assim que o jogo funciona. O jogo antigo dos coelhos contra os cavalos começou na França e é um jogo criado por famílias ricas e influentes, que, em teoria, já se espalhou e é jogado por famílias de ambas as facções espalhadas pelo mundo inteiro, sendo ainda muito forte na Europa. Como o jogo funciona? Bem, uma vez que certa família alcança um alto grau de poder e influência na sociedade, ela é convidada para se juntar a uma facção. Uma vez aceita, essa família receberá suporte da facção em seus negócios em quaisquer problemas que tenha, semelhante a alguma sociedade secreta. Mas há condições. Uma delas é que uma vez dentro do jogo, você é obrigado a obedecer ordens superiores, inclusive
eventualmente fornecendo casas ou valores para certas missões ou eventos. Outra condição é que você também será obrigado a caçar os membros da outra facção. Caçar é provavelmente a parte mais sedutora de jogar o jogo. O jogo é secreto, assim como seus participantes. Logo, você nunca sabe quem são seus inimigos e muitas vezes nem quem são os aliados. Por exemplo, uma vez que um cavalo descobre a toca de coelhos, ele contata seus conhecidos e arma uma forma de pegá-los. Seja em uma festa fechada, seja em uma viagem, uma situação que não levante muitas suspeitas. Uma situação em que todos possam ser mortos de forma discreta. Caçar um alvo significa o desmascarar e o eliminar. Provavelmente junto com sua família, caso lhe seja dada a oportunidade. As provas necessárias para enquadrar alguém na facção inimiga podem se evidenciar através de contatos daquele indivíduo, de atividades anteriores de membros da sua família ou mesmo de máscaras da facção encontradas em sua casa. O jogo não é uma brincadeira. Afirmo novamente, o jogo não é uma brincadeira. E seus jogadores levam as caçadas a sério, como perdas fatais em muitos casos. Coelhos e cavalos se matam há muitas décadas. Esse jogo sádico começou como uma eliminação de concorrentes. Concorrência de poder, concorrência de dinheiro. De início, muitas famílias já eram inimigas. Dividi-las em 2 times foi um caminho natural que a raiva entre ambas criou. E tornou-se uma diversão matar membros inimigos. Normalmente, uma facção costuma tomar os bens dos mortos de alguma forma, ou os eliminam para poderem se expandir. Não é comum, mas volta e meia, os membros marcam reuniões pessoais e, para manterem o anonimato, utilizam máscaras de suas facções. Muitas vezes os membros tiram fotos ou aparecem em imagens ainda com as máscaras. Existem algumas delas espalhadas pela web. Normalmente, são os coelhos que mais aparecem, por suas tendências inconsequentes e mais caóticas que as dos cavalos. Por outro lado, ultimamente temos tido um surto repentino de máscaras de cavalo pela internet. Seriam apenas um fenômeno meme ou teriam algum direcionamento oculto? Bom, não podemos provar nada. Não tivemos muito acesso a informações, mas aparentemente existe uma grande quantidade de imagens na Deep Web de membros de uma facção matando e torturando membros da outra. Inclusive, sites secretos apenas para marcarem encontros e alvos. Existem também diversas mensagens subliminares espalhadas pela mídia para indicar a influência dos coelhos e dos cavalos. No início, houve a citação da Playboy como uma das marcas dos coelhos. Há poucos anos atrás, a banda Com lançou um CD com um coelho e um cavalo ao redor de uma criança. E você? Acredita nessa história? Acha que seria possível existir um jogo desses? Pense de novo. Existem coisas que simplesmente nascem para não serem reveladas. E fique sempre à espreita. A qualquer momento você pode ser o alvo deles.